Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Meu nome é Simone Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos ver, finalmente, a demonstração da lei dos senos. E vocês vão ver como é fácil, porque nós vamos usar apenas conceitos geométricos bastante simples. Para começar, eu vou fazer uma revisão de um resultado lá de geometria plana que vocês já viram e que nós vamos usar aqui na demonstração. Então, vamos começar com uma circunferência de centro no ponto O. E aí, vamos desenhar esse ângulo aqui que mede A, o ângulo BAC, e nós vamos chamar esse ângulo de ângulo inscrito. Por quê? Porque o vértice está sobre a circunferência. Agora eu vou fazer também outro ângulo, porém o vértice agora está no centro da circunferência, é o ângulo BOC. E esse ângulo BOC vai ser chamado de ângulo central. Por quê? Porque o vértice dele está no centro da circunferência. E aí o resultado diz o seguinte: se esses dois ângulos, o inscrito e o central, determinarem o mesmo arco na circunferência, que arco é esse? Esse que vai aqui de B até C. Se eles determinam o mesmo arco, então eu posso dizer que a medida desse ângulo central aqui, BOC, ele tem que ser o dobro da medida do ângulo inscrito. Então, se o ângulo inscrito mede A, como vocês estão vendo aqui, o ângulo central vai medir 2A. Então, esse é o resultado que nós vamos usar na demonstração da lei dos senos. Vamos, então, à demonstração da lei dos senos. Vamos começar com o triângulo ABC, inscrito na circunferência de raio R e centro no ponto O. Então, nós temos aqui o ponto O, o centro da circunferência, essa circunferência aqui em azul. E inscrita nessa circunferência, nós temos o triângulo com ângulos internos A, B e C. Então, para colocar de acordo com a nossa nomenclatura que temos usado aqui em todos os vídeos da lei dos senos, a gente sabe o seguinte, que o lado oposto ao ângulo A, tá? Que é esse lado BC aqui, ele mede Azinho unidades de comprimento. O lado oposto ao ângulo B, que é esse lado AC aqui, ele mede Bzinho unidades de comprimento. E o lado oposto ao ângulo C, o lado oposto ao ângulo C, ele mede Czinho unidades de comprimento. Então, essa é a nomenclatura que a gente tem usado aqui em todos os vídeos da lei dos senos e também da lei dos cossenos, ok? Vamos, então, às nossas observações. Reparem o seguinte, esse segmento de reta OB, ele é o raio da circunferência, então, ele mede R, tá? O lado OC também é o raio da circunferência, então, ele também mede R. Agora, vamos observar o seguinte. Como nós falamos no início desse vídeo, nós temos aqui dois ângulos importantes. O BAC, que é esse ângulo aqui que mede A, é um ângulo inscrito. E o ângulo BOC, tá? Que é um ângulo central. Todos esses dois ângulos, o inscrito e o central, determinam o mesmo arco na circunferência, o arco BC. Quando isso acontece, a gente sabe que o valor do ângulo central é o dobro do valor do ângulo inscrito. Então, se o ângulo inscrito é igual a A, esse ângulo central aqui vai medir
2A, tá? Vou colocar aqui 2A. Ok, vamos agora a outra observação. Vamos reparar esse triângulo aqui, BOC, tá? Esse triângulo aqui. Esse triângulo, como vocês estão vendo, o BO, ele é igual ao OC, porque ambos são os raios da circunferência. Então, quer dizer o seguinte, que esse triângulo BOC, ele é isósceles. É isósceles, tá? Porque ele tem dois lados de mesma medida. Bom, e aí, o que a gente pode usar de triângulo isósceles? Então, nós sabemos o seguinte, quando nós traçamos a altura relativa ao outro lado do triângulo isósceles, que é o lado BC, essa altura aqui, nós sabemos que essa altura, vamos colocar aqui o ponto H, que é o ponto onde a altura, ela cruza com o lado BC, tá? Esse ponto de interseção. Nós sabemos que essa altura divide a base, o lado BC, em duas partes iguais. Então, o que isso quer dizer? Se o lado BC mede Azinho unidades de comprimento, então, vamos escrever aqui, eu vou apagar esse Azinho e vamos escrever agora que o lado BH vai medir exatamente metade, ou seja, A sobre 2, e o lado HC vai medir exatamente A sobre 2, tá? Bom, essa foi a primeira observação que nós fizemos. Agora, vamos fazer outra observação do triângulo isósceles. Eu apaguei aqui porque a gente vai refazer essa parte. Bom, vamos então analisar qual é a outra propriedade de triângulo isósceles. Essa altura aqui, ela vai dividir esse ângulo BOC em dois ângulos iguais, vai dividir ao meio. Então, o que isso quer dizer? Se antes o ângulo completo media 2A, então essa parte mede A e essa parte aqui também mede A, ok? Então, olha só o que nós temos. Nós temos aqui um triângulo retângulo BOH. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, vamos escrever aqui o triângulo BOH é retângulo. É retângulo. E aí, o que a gente sabe do triângulo retângulo? Nós temos as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Seno, cosseno, etc. Como nós estamos demonstrando a lei dos senos, então nos interessa usar o seno, tá? E o seno de que ângulo? Nós temos aqui esse ângulo A, que é conhecido. E nós temos o cateto oposto e temos também a hipotenusa. Então, eu posso tirar o valor do seno de A. Então, vamos fazer isso. Então, do triângulo retângulo BOH, temos. Então, o que a gente pode concluir? Que seno de A é o cateto oposto, que é A sobre 2, Azinho sobre 2, sobre hipotenusa, que é R. Então, Azinho sobre 2 sobre R. E isso aqui é o mesmo que seno de A igual a A sobre 2Rzinho. Agora, se eu levar seno de A para o segundo membro dividindo,
e esse 2R para o primeiro membro multiplicando, o que vamos obter é que A sobre seno de A igual a 2R, ok? Então, vamos circular esse resultado aqui. E aqui vocês estão observando o seguinte, nós construímos o triângulo dessa forma, tá certo? E fizemos tudo através do ângulo inscrito A. Mas eu podia fazer essa figura rotacionando um pouquinho e usando o ângulo inscrito B, tá? E aí iríamos obter a outra relação. Que relação que a gente iria obter? Então, analogamente, podemos obter Bzinho sobre seno de B igual a 2R e Czinho sobre seno de C igual a 2R. O procedimento é exatamente análogo, tá? Então, daí, concluímos, se tudo é igual a 2 vezes Rzinho, 2 vezes Rzinho aqui, 2 vezes Rzinho aqui, 2 vezes Rzinho aqui, então, A sobre seno de A igual a Bzinho sobre seno de B, que é igual a Czinho sobre seno de C, que é igual a 2Rzinho. E aqui está, então, a demonstração da lei dos senos. Como vocês puderam ver, essa demonstração é puramente geométrica, é muito simples e envolve conhecimentos prévios bem elementares. Então, eu queria saber de vocês, entenderam a demonstração? Acharam simples? Em que momento vocês acham que ela ficou complicada? Deixem aqui nos comentários, eu queria saber se vocês gostaram, se vocês acharam simples, se entenderam, tá? Eu agradeço muito. Bom, nos próximos vídeos nós vamos fazer mais exercícios e também vamos fazer a demonstração da lei dos cossenos, mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Então, a gente se vê mais tarde. Tchau!